Olá, amigos, mais um Bolado Podcast. E hoje temos uma entrevista muito maravilhosa, muito bacana. Uma entrevista com um cara que foi fera no kart, foi fera na motocicleta e é um grande empresário. E a área dele, onde ele atua, é uma área super importante para a natureza, para a vida. Eu trago para vocês ninguém menos que Vitor Monteiro Larica, Vitinho Larica. Vitinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite e sinta-se à vontade. Você está no Bolado Podcast porque você é um cara bolado. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco da história da gente, né? E estamos aí. Parabéns pelo podcast e vamos ver o que a gente pode colaborar aí com vocês. Vitinho, como é que como é que tá a vida profissional do trabalho? Como é que estão as coisas? Rapaz, eu trago no meu DNA, até as competições mostraram isso, né? Uma raça que todo brasileiro precisa ter para superar as dificuldades do Brasil, né? Então a gente está vivendo aí uma fase que não é muito favorável, mas eu acho que é mais uma situação que a gente tem que passar por ela, né? Porque a gente não tem como mexer com isso. Então as coisas Ajuda a estão indo crescer, muito né? bem e eu estou aí firme na parada, trabalhando ainda, né? Eu gostaria de não estar trabalhando mais, mas estou trabalhando e está tudo tranquilo, né? Mexendo com uma área mais interessante agora, nessa nova fase da da minha vida, né, cara? Então tá muito bom, tudo tranquilo. Bom, então vamos começar lá do começo. Eu quando era mais novo, né? Que novo nós somos ainda, eu acompanhei muito esse cara. E ele foi o exímio piloto de motocicleta, que é uma paixão minha desde garoto. Eu sou motociclista desde os 17 anos. E também foi do kart. Mas vamos começar pela motocicleta. Como é que foi sua entrada no motociclismo? É lógico que você entrou porque provavelmente comprou uma motocicleta e passou a andar, mas depois você foi para a área esportiva do motociclismo. Como é que foi isso? Rapaz, eu ganhei minha primeira moto aos 14 anos e aconteceu um fato interessante porque até os 14 anos eu não me sentia ter talento para nada. Eu não tinha encontrado ainda a minha vocação esportiva, né? Eu lembro muito quando eu era que estudava no Salesiano e uma vez eu cheguei em casa e reclamei com o papai que ninguém me chamava para jogar bola, me convocava. Ele falou para mim: peraí que eu vou dar um jeito. Comprou uma bola nova na esportiva e aí a partir daí eu Você virou passei, dono da bola. dono da bola, passei a jogar futebol. E aconteceu que quando eu tinha 14 anos, um vizinho meu ganhou uma motocicleta, uma Suzuki cinquentinha, que é meu compadre hoje, o Que Marcelinho foi minha Saad. primeira moto. E ele tentando andar na moto, o irmão dele era bem mais velho, ele não conseguia andar na moto, eu olhando lá com aquele olhar comprido, né? E aí ele virou para mim e falou assim: Vitinho, quer tentar andar? Eu falei: eu vou andar. Posso? Posso. E eu subi na moto e andei na moto. Assim, da primeira vez, né? E me senti assim meio poderoso, né? Falei: rapaz, esse troço é muito fácil, que o cara tá sentindo dificuldade, eu sinto facilidade. E a partir daquele dia eu passei a falar mais ou menos umas 20 vezes por dia para o meu pai comprar uma moto para mim, que o papai era radicalmente contra. Até que um dia ele resolveu comprar a moto, quando ele me viu passar na garupa de um outro amigo, que era o Jaiminho Carvalho, alemão, Jaiminho, conhecido alemão. alemão. Mora no céu. E aí eu estava vindo do Salesiano, quando eu cheguei em casa ele perguntou para mim: você que estava na garupa do filho do Jaime, Navarro de Carvalho? Sim. Eu falei: era eu mesmo. Ele falou: bom, já que você quer se arriscar, você vai se arriscar com suas próprias mãos. Depois do almoço nós vamos comprar uma moto para você. Eu falei: não, não acreditei, cara. Aí fomos na Yamaha e ganhei uma cinquentinha Yamaha, que foi a minha primeira moto. E daí pra frente eu comecei a me sentir muito à vontade, comecei a dar pau nos meninos que estavam de moto já, porque naquela Era época RS? Era RS? era RS Que cinquentinha. era mais nervosa, né? É, naquela É. época a gente, todo mundo dirigia ali na Praia do Canto, não tinha problema de polícia, essas coisas, É não tinha verdade. problema de trânsito, né? E aí a gente começou a brincar em Camburi de pular com as motos, né? Aí com 3 meses mais ou menos, minha moto estava toda destruída, né? Porque ela não era feita para isso. E papai falou: pô, mas o que você está fazendo com a moto? Eu falei: não, eu gosto de pular os murros lá, pular os murundum, coisa e tal. Ele falou: pô, mas essa moto não era para isso, a moto está toda destruída. Aí eu falei para ele: você precisa me dar pelo menos uma trail, né? Aí ele concordou, mas eu tive uma surpresa meio desagradável. Quando ele foi comprar a moto, que foi uma Yamaha 125, trail, DT, se eu não me engano. E quando ele chegou em casa, ele falou que a moto era minha e do meu irmão, do Renato.
Aí eu falei, pai, mas o Renato não é surfista, o Renato não gosta de moto. Não, mas para ele dar uma voltinha também. Aí, passado uma semana, Renato, vindo do Salesiano, foi fazer a curva do Sumaré, caiu, se ralou todo. E chegou em casa todo ralado, com a moto toda quebrada. Aí papai olhou para ele e falou, você nunca mais anda de moto. Aquilo eu senti e falei, agora a moto é minha, né? A moto é minha. Aí peguei, como ela estava toda quebrada, tirei farolete, tirei farol, tirei essas coisas tudo e Preparou fez ela pra dela voar. uma meia cross, né? Que não era cross, era uma Lógico. trail. É. E aí, coincidentemente, em Camburi, lá no final de Camburi, onde hoje é Jardim Camburi, já estava começando, o pessoal estava treinando, brincando de correr de moto, né? De fazer umas corridinhas lá de Era aquela motocross. rapaziada ali da Praia do Era o Canto, Taca, o Bujão, né? Era o eu pessoal mais lembro, velho, assim, o pessoal eu com lembro. 5 anos mais velho. E eu comecei a brincar com eles, brincar. Aí eles resolveram fazer um campeonato, que foi o primeiro campeonato estadual. E para surpresa de todos e minha também, eu ganhei o campeonato de trail correndo contra os caras mais velhos de cross. Sim. Então esse foi o meu primeiro campeonato. E depois eu fui contratado pela Elal Moto Lógico, Racing, que era HMR. HMR. E Do Zac lá. eu estava com 16 anos nessa época. E para surpresa minha, ele me patrocinou e pegou minha moto e falou: sua moto fica comigo aqui, que vê se você quer comprar outra, se seu pai quer comprar outra. Aí eu conversei com o papai. O papai E falou: eles tinham não, uma loja da Yamaha lá na Duque de Duque de Caxias. Caxias, exatamente. É, verdade. Aí eu falei com o papai que, pô, me dá uma moto pra me ficar na rua, porque essa aqui eu não posso, vou ser patrocinado pro ano que vem, coisa e tal. Ele falou, não, mas qual moto você quer? Eu falei, quero essa aqui, que era a Viúva Negra famosa Yamaha Nossa, eu já RB tive, 350. Você teve o 350? Eu com 16 anos de idade. Aí Eu o tive a papai falou assim, 250. não, rapaz, essa moto é muito forte pra você, não sei o Nossa. quê. E o dono da HMR era Zac Elau. É. A Ele e Isaac Paulinho, né? Paulinho chamava tomava papai, conta chamava da papai loja. de tio, que era tio da esposa dele, e falou, tio Vitor, deixa essa moto com o Vitinho, leva um final de semana, se você não quiser, devolve na segunda-feira. E aí eu levei a moto e andei 2 dias direto, fiquei todo assado, entendeu? E papai falou, não, você vai ficar com a moto, pode ficar tranquilo. Foi ali que o Esse foi o Zac Elal começo. foi o momento assim que o motociclismo começou aqui no estado, né? Eles tiveram a primeira loja, Foi. né? Teve A aquele primeira loja foi uma momento, loja da Suzuki, ali no Aldebaran. foi onde meu pai Se eu não me comprou engano, era a minha, Moto Racing, alguma é, coisa assim. foi a primeira, foi a minha moto veio de lá, que era Uhum. uma Suzuki cinquentinha, aquela verde, que chama verde caganeira. Eu tive uma daquela. Eu também fiz a mesma coisa que você. Tirei tudo. Não sei se você chegou a correr, mas onde hoje é o bairro de Itaparica, na parte da praia, do lado Eu fiz uma esquerdo. corrida ali. Lembra? Aham. Nós montamos ali uma pista. Eu já corri ali até de PUC. Uma PUC do A amigo pouco chegou meu. mais pra frente. Não, um amigo meu chegou com uma PUC nova, eu tomei dele, rapaz, pulei lá, ela soltou os pedaços, E também uma vez corri lá com a 125 do meu amigo Delmar, nosso Uhum. amigo. Pergunta a ele, caí com a traseira dela, rapaz, ela voou, os pedaços ficaram. Então eu acho que nós tivemos moto no mesmo período, quer dizer, nós temos uma diferença de idade exatamente do jeito que você está falando, né? E Vitinho, depois disso você continuou e passou a correr também moto velocidade? Não, moto Não, velocidade a gente não foi tinha mais pista forte. aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, né? Foi Eu outra fiz, né, geração. esse segundo campeonato eu fiz patrocinado pela HMR, ganhei de novo. E depois teve um apagão na área de motocicleta aqui, na área de competição, que parou as competições, né? Isso aí eu já estava com 16 para 17 anos mais ou menos. E aí nessa época aconteceu um acidente com o Renatinho Mirueira, que a gente chamava, né? Foi, Ricardo eu Daia lembro, eu Carneiro, lembro. que bateu ali na Praia do Canto e faleceu. E aí os pais normalmente foram vendendo as motos de todo mundo e aí Aconteceu muito isso, porque perdemos algumas pessoas que andavam de no moto. caminho Aquele menino que morreu também lá em Santo Antônio, não foi? Que era o mecânico de moto? era um Era uma viúva Clóvis, negra. alguma coisa desse Era tipo. uma viúva negra que ele Era um tinha. Yamaha 350 também, né? Porque a moto era muito potente, né? E não parava, né, E cara? não Era parava, né? ruim Mas eu me dei muito bem com ela. Eu É, não me acidentei, eu andava numa roda direto, era é. apaixonado pela moto. Aí a gente, teve um apagão das motos, o papai falou para mim, aí vamos vender a moto. Eu falei, eu não queria que vendesse minha moto. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai para os Estados Unidos fazer intercâmbio e eu te prometo que quando você voltar, sua moto está na garagem. Aí eu falei, fechado então. Que aí realmente foi um susto, porque a gente naquela época, ninguém usava capacete, ninguém usava equipamento de segurança. Era um negócio mesmo tipo Easy Rider, uma coisa muito,
muito tranquilo. Os guardas conheciam a gente, não pedia carteira. Era É uma verdade, vitória mas na mais, verdade mais, o trânsito era, é, tinha um, chamava, eu acho que chamava mesmo o Detran já, era pouca gente, era um Jeep que os caras de vez em quando passavam, então a é. gente tinha muita liberdade para isso. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para que nos sigam no Bolado Podcast, dê um like, compartilha, porque aqui o assunto é nesse nível. São conversas inspiradoras. O Vitor Larica é uma pessoa que inspira a gente. Ele acabou de falar no Renato, para quem não sabe, ele é irmão do Renato Larica. O, eu costumo dizer que ele é o embaixador do surf capixaba, ele é o pai do surf capixaba. Logo, logo ele vai estar aqui. E Vitinho é dessa família aí, tem uma história linda. Vitinho, é, ainda falando da sua vida esportiva, depois você migrou para o kart, cara. Eu acho que no kart você foi muito diferenciado. Você tinha um diferencial. Por exemplo, as corridas todas de kart, aí eu já estava envolvido nessa parte de jornalismo, já queria fazer isso, né? Já veio Uhum. em mim, então eu acompanhava para fazer, não existia na internet. Mas a gente escrevia alguma coisa, mostrava para os amigos, tirava algumas fotos, uma maquininha Era bem Olympus, né? diferente. Era outra história. E você, eu lembro de você no kart, você tinha um diferencial. Às vezes eu via um time de 5, 6 correndo, você já estava dando uma volta no segundo colocado. Como é que foi essa ida sua para o kart e o que o kart fez na sua vida? Eu tenho assim, realmente eu tenho um aproveitamento espetacular, né? Porque na moto também, depois dessa época que eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei, eu casei com 22 anos. Aí aos 24 anos as motocross voltaram e eu voltei a correr a pedido de um amigo, corre lá, vai ter mais um campeonato. Eu falei, rapaz, mas eu já tomei coroa para correr. Não, corre lá. E aí eu fiz o terceiro campeonato de motocross e ganhei também. Então, quer dizer, eu fiz 3 campeonatos de motocross e ganhei os 3. Aí, passado mais um tempo, eu já estava com 26 anos de idade, eu fui procurado por Boi Lambeu, não sei se vocês lembram quem era Boi Lógico, Lambeu, lógico, lógico. que era o manager, Lógico, né? lembro dele. Era Romboy do Ron Dennis, a Romboy. gente chamava ele do Romboy, e me convidando para mim, falou, por que que você não compra um kart? Eu estou trazendo uns karts para aqui, para o Espírito Santo. Eu falei, Boi Lambeu, meu negócio são 2 rodas, cara, eu não sou muito afinado com 4 rodas. Ele falou, não, mas a gente faz umas brincadeiras lá em Enseada Azul, você vai lá e faz um teste lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí cheguei lá, ele me apresentou, mostrou o kart, eu sentei, dei uma voltinha, fiquei treinando um pouquinho. Achei confortável, né? Porque motocross é igual cavalo brabo, né? E o kart sentado ali, acomodado, igual eu falei, pô, esse negócio Lógico. aqui é tranquilo. E aí no final do dia eles faziam uma corridinha, né? Mas não tinha tomada de tempo, era sorteado. E tinham 10 ou 12 karts, eu fui o 11º no sorteio, né? E nessa corrida eu cheguei em segundo, né? Passei quase todo mundo, mais um pouquinho eu passava o primeiro. Aí eu lembro quando eu levantei do kart, o Bonambel falou para mim assim, pô, ainda bem que você não sabe andar de kart, né? E aí eu também me apaixonei pelo kart e comecei a correr de kart. Fiz também 3 campeonatos de kart, ganhei os 3 campeonatos de kart. Quer dizer, eu tenho assim um aproveitamento de competição de 100%, 3 de motocross, 3 de kart. E é competição assim, tem pessoas que são craques, mas na competição caem de produção. Eu sou o contrário. Eu tenho muita tranquilidade para competir. Eu gosto muito de competir. Eu falo assim que que eu até brinco com um amigo meu na pesca oceânica também, que é uma outra etapa da minha vida esportiva. Eu falo que eu adoro troféu. Então, se tiver um troféu, eu vou me dedicar o máximo que eu posso para conquistar aquilo. Então, assim, essa foi a minha história, né? E no kart também eu andava muito, 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 muito. Teve até uma particularidade no terceiro ano, que eu estava lá meio sem grana, porque kart, automobilismo, essas coisas é muito É cara, um custo. e não se tinha Tem um custo patrocínio naquela elevado. época. E quando começou o campeonato, eu chamei o meu mecânico do ano anterior e falei para ele, ó, são 10 etapas, as 4 primeiras nós não vamos correr, que eu tô sem grana. Ele falou, ué, mas como é que você faz? Eu falei, calma, nós vamos ganhar o campeonato. Ele falou, como assim, rapaz, vamos ganhar o campeonato? Aí quando eu entrei na quinta etapa, né, já tinha um cara que estava liderando, não sei o quê, e eu ganhei o campeonato, porque dali eu ganhei as 6 corridas e eu ganhei o campeonato. Então, assim, o cara falou, pô, brincadeira, né? Mas infelizmente naquela época, o que que acontecia? Eu acho que
o esporte, a vida profissional no esporte não era muito valorizada. E essa época eu já tinha filho, né? Já tinha situação, não tinha como prosseguir na carreira. Mas é assim se o filme tivesse voltado atrás, eu acho que eu tinha. E teria se dado bem, porque eu lembro Provavelmente. você era. Em 72, eu morei em São Paulo, né? Uhum. Eu era DJ de um clube lá na Glória, onde eu morava. E depois um amigo me convenceu a ir para São Paulo com ele. Exatamente para mexer com kart. Ele acabou correndo lá a divisão de turismo, com Fusca. Naquela época tirava o Fusca, os caras pegavam um Fusca, tirava para-choque, É, tirava tudo, botavam um Santo ficava quase Antônio um dentro, Fórmula. né? E o pau quebrava. Chamava divisão turismo. Na época de Pedro Vitor Delamare, os caras. E aí, rapaz, nós passamos nas quintas-feiras ir pro cartódromo, dentro de Interlagos. Eu frequentei muito, eu já andei dentro do autódromo, um amigo nosso tombou e a gente, depois da corrida, entramos para tirar o carro, né? Não é, Uhum. naquela época, em 72, não tinha. O sistema era outro, né? Porque depois o circuito foi mudado na época do Senna, né? E aí a gente viveu muito. Eu conheço bem, fui amigo, porque empurrei muito o kart dele. Que O cara tinha que empurrar para é, pegar. tinha que empurrar para pegar. Do Chico Serra. Uhum. Eu vejo o filho O dele filho dele tá correr, aí, é tricampeão da ganhando Stock. tudo. Eu conheço bem o Chico Serra. E o Chico Serra, o pai dele, que era da agência lá da Rubencar, que era onde eu trabalhava, e que foi através daquela agência que eu passei a frequentar Interlagos, ele era um cara que na época não existia revista. Só É. existia a revista Isso era uma Placar. dificuldade de se ter patrocínio, porque não Demais. tinha toda essa Não tinha como divulgação que você se dar um tem hoje. retorno. Não tinha como, você não conseguia provar que ia dar retorno. Exatamente. E aí o pai do Chico Serra, ele comprava, às vezes, uma página da Placar para vender a imagem de Chico Uhum. Serra. Eu lembro de um perfume na época que patrocinava ele, que era o Rastro. Aí eu empurrava para ele, me enchia de perfume, eu dava para os outros. Então eu transitei nesse meio aí, mas só como empurrando, né? É. Empurrava o cara, porque o cara tinha que levantar a traseira dele, empurrar e depois soltar, ele batia, pegava e ia O embora, né? automobilismo é muito caro, né? Então, assim, muitos talentos, eu acho, ficam pelo caminho, né? Porque a gente até fala, né, que no início do esporte de kart ou de moto, você tem que ter patrocínio, É porque é verdade. difícil, né? Hoje em dia você já consegue mais um pouco, eu acredito, mas eu acho que ainda tem essa dificuldade. Eu vejo muita gente aqui Ah, na área sim. do surf que não tem grana para fazer o caminho que deve ser trilhado, né? Que é Ah, por sair daqui e competir em outros estados, é né? verdade. E as Competir inscrições são mundialmente. caras, né? Para você, em falando de surf, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que o surf, já falei com o presidente, falo sempre, tem que diminuir a inscrição da gurizada. A rapaziada que está competindo lá em cima, por Uhum. exemplo, a partir do Open e tal, que já tem um patrocíniozinho, mas para você atrair os valores que estão, porque, por exemplo, se você tem um filho criança, os filhos já são adultos, né? O Bruno, por sinal, se for competir, tem dinheiro para pagar. Uhum. Mas uma criança, se o pai não tiver condição de pagar, uma inscrição de criança hoje é R$ 150. Como é que você vai pegar um garoto da periferia e vai gastar 150? É uma semana de comida em casa, cara. Com Infelizmente, certeza, nós temos que com falar essa certeza. realidade. E eu bato nessa tecla, que tem que, para você trazer, você vê os atletas que estão destacados hoje, ninguém é filho de rico. Nem Medina, nem Felipe Toledo, nem Iago, nem Ítalo. São tudo neguinho, entendeu? Então, essa dificuldade existe, eu acho que existe em Eu todos acho os que isso, esportes, acho que né? isso tem que ser assim visto com muito carinho, porque o foco são os artistas. Não existe novela sem artista, não existe filme sem artista. E os Exatamente. artistas são os pilotos. Então, muitas vezes eu acho que um patrocínio que uma federação possa conseguir, ela tem que usar esse dinheiro para os artistas, E eu para que também os acho. artistas estejam presentes ali. Exatamente. O espetáculo Entendeu? quem E às faz vezes a são pessoa eles. se confunde, pega o dinheiro, gasta em outro lugar, por exemplo, bota inscrição. Do jeito que está o surf hoje no Espírito Santo, o kart, a moto, porque você nota muito que o esporte ele vem e cai.
porque exatamente chega uma exaustão financeira que ninguém, aí os artistas somem. Exatamente. Então tem que focar os artistas, né? O surf, Tem que por aprender isso com o exemplo, americano, né? O americano é muito craque em fazer isso, né? é O verdade. americano ele faz lá uma competição, por exemplo, na Fórmula Indy, o cara que chega em último ganha dinheiro, o cara que chega em primeiro Ganha um ganha milhão, muito um dinheiro, milhão de o cara dólares. que tem o capacete mais bonito é premiado, o cara que dá a capotada mais bonita é premiado, então no final do evento todo mundo ganha, reparte aquele bolo. Afinal de contas, são eles que fazem o Então espetáculo. E o isso, surf hoje está muito para pagar palanque, para juiz, para som e tal, e os é, atletas ganham pouco. Mas, Vitinho, voltando ao nosso assunto principal, você também tem uma passagem muito bonita na pesca. Para quem não sabe, a pesca é um esporte e nós somos, o Espírito Santo é um estado onde a pesca oceânica é, ó, lá em cima. É que eu acho que tem que ter uma divulgação maior. Não sei se é porque os custos são muito altos e fica um pouco elitizado, mas tem muita gente, mesmo até os marinheiros e comandantes de lanche, que é um pessoal mais de um poder aquisitivo menor, mas eles também participam, são bons pescadores e tal. Mas a sua família, e o Renato também, gostou muito da pesca. E o Renato, eu lembro que ele era um bom mergulhador, sempre foi um bom mergulhador. Uhum. Mas você não, você gosta de pegar um peixe de bico. Como é que está a pesca oceânica hoje? Porque eu sei que você, apesar de estar pegando onda, e nós vamos chegar lá para falar disso ainda, mas está pegando onda e está focado nisso, mas você não pode ter uma oportunidade numa época de pesca que você está dentro de um barquinho, uma lancha aí, Isso. buscando boas... Principalmente nas competições, né? Porque eu faço pesca oceânica há mais ou menos uns 20 anos ou um pouco mais. Eu, como a gente falou dos títulos lá, eu sou campeão por equipe e individual, já tenho 10 títulos. E que Sendo lancha que você está pescando? Na lancha Quebra-Linha, que é do amigo meu, do Sérgio. Do Sérgio Sim. que foi casado com a Ellen Dalla. Eu conheço Sérgio, ele, né? gente boa. Então, assim, a gente compete já há muito tempo junto e temos tido bastante sucesso. Já fomos tricampeão brasileiro. Eu fui o cara no Brasil que mais marlin branco pegou numa única etapa. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Que legal. Então, mais uma vez, eu envolvido com a competição, mais uma vez, correndo atrás dos meus troféuzinhos que eu gosto de levar para casa e botar na prateleira No lá. surf você não pegou porque você começou Agora, a ficar mais velho, a né? competição, o marlin, né, que é a pesca esportiva, o que acontece? Você, para fazer, por exemplo, se Vitória quiser fazer uma competição e sediar Stock Car, ela tem que construir um autódromo com padrões internacionais para ter. Nós temos um autódromo de pesca inigualável, né? O meu filho é profissional de pesca oceânica, mora nos Estados Unidos já há 20 anos, conhece o mundo praticamente todo de pesca, e ele fala que não tem um lugar melhor no mundo para se pescar marlin branco, sailfish e marlin azul do que o Brasil. E Vitória é o bolo da cereja. Sim. A nível de Brasil. E Vitória tem uma estrutura fantástica. Vitória tem um aeroporto que fica a 10 minutos do Yacht Club, que é da onde é a base que sai todas as lanchas. Tem hotel na frente, tem uma estrutura enorme. O que falta só é exatamente o governo, né, poder incentivar mais para que a gente possa ter mais barcos. Realmente é um esporte elitizado, mas também tem pessoas que não vêm do Rio, não vêm de São Paulo para pescar, porque não tem um subsídio. Aí, mais uma vez, o poder público, né? O poder público tem que olhar isso porque isso atrai turismo. Você falou do Bruno, e eu estive com o Bruno, seu filho, que é um exímio comandante e pesca também. Eu estive com ele em St. Thomas, onde lá nas Ilhas Virgens. Ele conhece tudo lá. Lá nas Ilhas Virgens Americanas. Inclusive nos indicou um pico de surf, que lá não tem onda, só tem nesse pico. Ele arranjou até um cara com uma lanchinha para levar a gente para surfar. E eu acompanhei o que é um barco profissional de pesca, né? Porque aqui nós temos lanchas, um barco mesmo próprio para pesca, toda a estrutura de pesca. Aí em Cabo Frio também, a gente conheceu também a lancha daquele menino que é da Ambev, eu esqueci o nome dele. Eu não Sucupira. Sucupira. Uma lancha própria para pesca, com aquela estrutura que ele fica sentado lá em cima. Eu nunca vi. Qual é o nome daquele equipamento, Vitinho? De quê? Aquela estrutura que tem uma cadeirinha lá para o cara ver o cara, pescado. aquilo no flybridge que chama da lancha, né? Um flybridge, que é quase que um mirante que o cara fica procurando
os peixes, procurando alguns sinais que Rapaz, pode sinalizar que ali tem peixe. Uma gaivota, alguma coisa. aquele dele que eu vi, eu nunca vi uma coisa É, tão alta, muito alto. E ali o cara consegue achar o peixe, né? o que acontece É é que um lá flybait fora, sem cobertura. o esporte realmente é muito caro. Você vai pescar hoje, você gasta 400 litros de óleo, no mínimo, né? Um barco hoje, para você pescar aqui em Vitória, passa de R$ 1,5 milhão, Com certeza. né? Então, assim, realmente é Uma saída é mas 5 mil reais ela, brincando. mas ela atrai muita gente e exatamente atrai esse turismo mais de maior capacidade Sim, de gasto, sim, né? hotéis, O cara que vem restaurantes. para cá não vai para o hotel fraco, vai para o hotel mais caro, Com vai comer no certeza. restaurante mais caro. O Então, iate assim, recebe, a cobra. gente tem um potencial aqui que não é dado o devido valor. De uns 5 anos para cá, o Rafael, que é um rapaz do Rio de Janeiro também, que pescava lá, ele criou o Campeonato Brasileiro de Pesca, né? Que são filmados, cada lancha pesca no lugar do Brasil, e as filmagens são apresentadas depois e vai compilando os dados para depois ver quem é o campeão brasileiro. Então, isso tem alavancado muito a pesca, né? E exatamente nesse campeonato, que de 6 lá nós ganhamos 3 ou 4 por equipe. Mas eu tenho uma coisa também que é importante, por exemplo, eu já estive na Costa Rica muitas vezes, Costa Rica tem e peixe a também. Costa Rica tem peixe, e tem lá no Los Sonhos, que é um resort, tem a maior marina dessa costa, e lá você chega no aeródromo, perto do hotel, e tem barcos para alugar. O cara não precisa Aham. mandar o marinheiro levar o barco dele para outro estado ou outro país, né? Às vezes os americanos vão pescar muito lá. Tem barco de americanos lá guardados, mas também tem um barco de De aluguel, aluguel. que você chegou lá, tem toda a estrutura com, com vários níveis, onde você pode alugar um equipamento, né? Aqui Não, tem também. Aqui, tem. inclusive, vem gringos pescar aqui. E alugam essas Aluga. lanchas. Mas na verdade não são lanchas para aluguel, mas os donos de lancha Às vezes alugam preferem porque não pescar cria e... uma receita, entendeu? Sim, E outra coisa, que o cara que vem pescar quer pegar peixe, né? E aqui ele vai pegar peixe. Então é verdade. ele vem uma vez e quer vir sempre, né? Agora, eu acho que realmente o governo, que nunca viu o governo apoiar nada, é um evento particular, Nenhum governo, deveria né? focar e divulgar isso aí. Porque ninguém tem uma costa no mundo como nós temos. Da proximidade, disso tudo. Então, assim, é um presente que Deus nos deu, É muito perto, né, né? Vitinho? Para você fazer corrida, você tem que gastar dinheiro com autódromo, com motódromo, com essas coisas Aqui já todas. está tudo pronto. Aqui tá pronto, cara. Tá pronto, né? E você pode pescar lá com a lancha de 50 pés, 40 pés, mas pode pescar também com a 22 pés aberta, vai se divertir com certeza absoluta. E vai trazer Então, peixe. nesses últimos anos, o esporte tem crescido mais em função desse trabalho que o Rafael está fazendo, que é o TBL, que é The Bill League Fish, do que propriamente um incentivo de governo, de alguma coisa assim. E que não acontece no Brasil inteiro. Eu não vejo, nunca vi um campeonato de pesca oceânica patrocinado pelo governo. E lembrando o seguinte, ninguém mata peixe mais. Os peixes são pegos, capturados, filmados e nem se tira os peixes da água. Entendeu? Viu que papo forte? Nos siga, Bolado Podcast, que tem entrevistas como essa do Vitor Larica sempre a gente procura trazer pessoas que inspiram, que nos inspiram, porque é isso que a gente precisa para melhorar o nosso dia, melhorar o nosso amanhã. Vitinho, vamos partir para o lado profissional. Você vem de uma família, uma família que sempre que é marcada principalmente a partir do século passado, né? Como uma família de destaque no mundo comercial do nosso estado, né? Tendo contribuído muito. O meu avô, por exemplo, por parte de mãe, seu Abelardo Melo, que mora no céu, ele era da companhia da Leopoldina e ele era um exímio contabilista. A minha mãe, por exemplo, é da primeira geração de mulheres de curso superior no Espírito Santo e que formou em contabilidade na Escola Técnica Comércio São as Capixaba. famílias raiz, né, do Espírito Santo, de Exatamente. Vitória, principalmente. Apesar de meus pais serem do Rio, Aham. mas os dois se conheceram aqui e minha mãe, desde nova, mora aqui porque meu avô era agente de estação da Leopoldina e veio morar aqui. E o seu tio, seu Carlos Larica, era seu Carlos tio. Larica, irmão do meu pai. O meu avô que fazia toda a contabilidade deles. Então, olha só que interessante. Na caneta, né? Na caneta. Ele tinha uma letra linda.
E eu já falei isso para Renato, inclusive. Como é que é a história da família Monteiro Larica? Monteiro não, que é da parte da sua mãe, da família Larica, Uhum. né? Que era focada. Você chegou, eu acho que você foi o último da geração a tocar ainda um pedaço da empresa Larica, né? Isso, isso. E você vê que eu tô plugado, né? Ninguém É, me contou, nem te perguntei nada a antes, empresa não. Larica era de papai, É, né? Papai trabalhava com móvel de escritório e... foram as primeiras, foi o primeiro aqui, foi pioneiro em vender esses produtos, essas máquinas de impressão, né? Papai foi quem trouxe a Xerox do Brasil A para o Espírito Xerox do Santo. Brasil, eu Isso. cheguei lá. Queria que você falasse um pouco disso e falasse também como é que foi a sua vida, porque o mundo empresarial, ele é dinâmico, né? E feroz. E feroz. Então, pô, já aconteceu coisa com você, você já, quando seu pai, quando o mercado muda, né? Vai mudando, essas coisas vão caindo. Se você não se atualiza, vai ficando para trás. Queria que você falasse um pouco da história da família Larica aqui do Espírito Santo e a Meu sua pai também. era o filho mais novo de 7 e o tio Carlos era o filho mais velho dos 7, né? E papai era comerciante e tio Carlos, na época, ele teve alguns negócios, mas ele era um cara assim muito focado em comprar terra, essas coisas todas assim que ele fazia. Ele não tinha uma atividade comercial forte, mas era muito focado em comprar terra, né? Porque ele achava que ali é que estava o ouro, e realmente tinha razão. O tempo mostrou que ele tinha razão, né? Que valia a pena comprar muita terra no Espírito Santo. Verdade. E papai trabalhou um tempo com o tio Carlos e depois abriu uma loja de tinta. Aliás, meu avô tinha uma loja de ferragem na Vila Rubim, Sim. que se chamava Larica e Companhia Limitada. E depois papai entrou nessa loja, meu avô faleceu, depois ele fechou a loja e começou a trabalhar com móvel de escritório, mas na frente trouxe a Xerox do Brasil para o Espírito Santo, né? Que foi um negócio assim muito interessante e cresceu e hoje a Xerox já não é não tão Que era grande aquela porque loja ela... grande que tinha na Jerônimo Monteiro. Isso, né? E aí teve um determinado momento que a Xerox veio para o Espírito Santo e convenceu o papai a abrir uma copiadora, uma prestadora de serviço, que também marcou muito a história da gente. Eu comecei a trabalhar com ele com 20 anos, né? Que eu estava focado em casar, já estava, né? Minha esposa, eu conheci ela com 13 E anos. naquela época os caras casavam cedo, né? Eu casei com 22 anos e trabalhei durante 15 anos com o papai, até que ele cansou um pouquinho, porque naquela época a gente olhava uma pessoa com 55, 60 anos e considerava velha, né? Eu hoje estou aqui perto dos meus 68 anos, né? Debutei no surf aos 42 anos, que é uma parte da história que a gente vai falar dela também, né? Que hoje é uma paixão que eu tenho, né? É a minha terceira paixão, quarta paixão esportiva, né? Que foi moto, kart, pesca e surf. Só que infelizmente no surf, eu não sei se porque eu cheguei tarde, mas não dá para ganhar nada, mas é um prazer enorme, é uma coisa que fez muito bem na minha vida, numa época em que eu estava tomando muita pancada comercial. Mas voltando lá, eu comecei a trabalhar com meu pai e comecei a fazer investimento, crescer mais, que eu queria crescer muito, eu tinha vontade, eu tinha um plano de trabalhar muito e aos 40 anos eu queria estar rico para não trabalhar mais. Porque apesar de eu trabalhar muito até hoje, não é uma coisa Há que eu quanto você queria sempre estar amei. rico? Com Hein? quantos anos? Com Com quantos anos? 40, Você está com né? 60 aí? 68. Pois E é. aí, quando eu cheguei nos 40, eu estava realmente assim, em vez de eu estar rico, eu estava de cabeça para baixo, porque eu cresci demais e não me planejei de direito minha vida. E aí comecei uma nova fase da minha vida, que foi a minha empresa que eu tenho hoje, que é a Collect Vitória, focada nessa questão de acondicionamento de resíduos, gestão de resíduo, focado na coleta seletiva, que foi uma surpresa muito grande para mim, que na época eu olhei isso como um produto só, mas na verdade não é só um produto, né? O lixo hoje tem um sistema, tem uma cadeia produtiva enorme, né? Que muita gente... Quando você monta a Collect, você vinha de uma queda, De uma queda, estava de cabeça se para baixo. erguendo. Eu tinha E acabado com a não baixou a empresa. cabeça e começou Não, no passo a passo. baixar a cabeça não está muito, eu não tenho essa Não palavra tem no meu essa, não pode ter, vocabulário, não pode né? ter. É isso aí. Eu tinha um lema exatamente nessa época, e eu dizia para mim todo dia, né? Não pare de tentar e não tente parar. Então isso aí é que me trouxe de volta ao mercado. Só que nessa época, que foi exatamente quando eu comecei a Collect, eu andava muito nervoso, estressado, e um dia o Renato me encontrou comigo e falou: Mano,
vai surfar, cara. E Vai é surfar, verdade. você tem prancha, você tem o mar aí, vai pro surfar que você vai ficar um cara mais relaxado. E eu ouvi os conselhos dele, aí o Bruno também estava incentivado a começar a surfar. E eu encontrei no surf um esporte, encontrei no O Bruno já surf. surfava. Não, o Bruno começou junto comigo, ele É tinha mesmo? 18 anos na época. Que legal, cara. E eu encontrei lá assim um pouco de tudo do que eu já tinha feito a nível de esporte. Porque o surf te traz saúde, o surf te traz adrenalina, te traz risco, te traz emoção. E uma coisa que eu não esperava, não sabia que eu ia encontrar lá, é uma legião de pessoas Acolhimento. de acolhimento que me É, do acolheram. caralho. Eu, O né, surf acho que é diferente dos outros esportes. pelos esportes que eu fiz, né? Eu tinha, assim, eu fui muito abraçado, o Renatinho Barroso, o Christian Boy, né? Eu lembro uma vez que na primeira vez que eu fui surfar, eu fui surfar em Setiba, eu não consegui chegar no outside, né? Aí sentei na areia, fiquei lá, e o Renatinho Barroso saiu, falou: Vitinho, o que que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei: rapaz, eu acho que eu vou virar surfista. Ele falou: mas não tem motor não, tá? O negócio é bravo. Aí eu falei: não, mas Tem que remar. eu vou conseguir. Ele falou assim: vou te chamar para vocês sempre comigo. Topa? Eu falei: topa. Aí acabou que a gente começou a surfar junto e aí eu encontrei lá pessoas que me tornaram, digamos assim, um empresário mais calculista, né? Em busca também de uma qualidade de vida melhor, né? Então, desde que eu comecei a minha empresa, eu não penso em acelerar, eu penso em frear. Logicamente, a gente é empreendedor, naturalmente faz as coisas, né? Mas hoje eu foco muito a minha qualidade de vida, que é basicamente o surf, né? Hoje eu surfo todo dia. Agora a gente já tem um desafio maior também, que eu acho que é uma competição bastante interessante, que é a luta contra a idade, Sim. né? Então Eu a brigo gente todo dia. isso acaba que traz pra gente um deverzinho de casa que diz o seguinte: olha aí, cara, se você não for sadio, se você não Tem que se tentar, alimentar se você não direito. insistir, não se alimentar direito, você não vai surfar nada. Verdade. E assim, eu hoje minha empresa Dorme tá cedo. muito bem, é conhecida no Espírito Santo todo, né? A gente fala de coleta seletiva, de reciclagem, dessas coisas que são saudáveis, né? Muita gente hoje cata lixo na praia porque me viu catando lixo na praia. Como ser humano, como você como ser humano, e tendo uma empresa ligado a essa questão tão importante que de alguma maneira você está contribuindo para a melhoria das condições, Do principalmente ecossistema, do né? ecossistema e dos oceanos, né? Porque você hoje está dentro do oceano e eu acho que a gente do surf, a gente sempre teve uma preocupação, mas temos que ter maior e passar e ver uma agressão e não ficar quieto. Eu não fico, nunca fiquei. Uhum. Às vezes você passa por um antipático e tal, mas o oceano é a vida. E nós, por exemplo, que gostamos do surf, é a vida da gente, do dia a dia. Não mexe com a nossa praia, não, né? Não, não, senão, senhor. Aí tem nego que vai pra praia achando que a praia é o local de fazer um churrasco e largar lá o resto do É, carvão, a embalagem do carvão, a embalagem do pão de alho, a latinha, latinha, pet. o apete, fica tudo lá. É, como é que você se sente hoje, né, vindo dessa história bonita que você contou do seu lado empresarial, tá com uma empresa ligada a essa questão ambiental? É, eu falo assim, eu sempre fui o cara do meio ambiente, né? Hoje, quando minha esposa fala para mim, vamos fazer uma viagem, eu falo para ela, não me leve para nenhum lugar que seja maior que Vitória. Porque eu Muito acho até boa, que nossa muito Vitória, a boa. nossa Vila Velha, eu acho que o Brasil ele é um país muito poderoso, né, em termos de crescimento, essas coisas, pode ter qualquer diversidade que ele vai continuar, eu não tenho a menor dúvida disso. Pode ter um padrão político, uma outra coisa, mas vai continuar, não tem problema. É daquele que cai e se recupera. Só que eu acho que o governo, mais uma vez, tinha que ter uma atenção muito mais focada na qualidade de vida. Então, hoje você, por exemplo, para quem nasceu na Praia do Canto, para quem viveu em Vila Velha, já encontra uma situação de trânsito, de falta de sol na praia, de Caótica, concentração caótica. caótica. Então, eu falo com a minha esposa, falo assim, pô, Marta, eu estou ficando assustado. Eu agora estou levando, e eu ando de moto todo dia, né? Mas às vezes quando chove eu pego o carro e falo, meu Deus do céu, tá difícil de fazer um quarteirão na Praia do Canto, Verdade. né? Então isso é perda de qualidade de vida, né? Então isso eu acho que tinha que ter um foco muito mais forte nisso aí, né? Um padrão de construção, né? Você vê ali, por exemplo, o Taj que está sendo construído ali na orla, né? De Itapuã, né?
Eu fico perguntando, mas para que crescer tanto? Será que o apartamento perto do o último lá, o cara diz que está perto de Deus, né? Que vai chegar mais Vitinho, próximo, você né? sabe que o meu pai foi político, né? Chegou a É. ser prefeito aqui de Vila Velha. Meu pai, quando vereador, ele criou uma lei que a Praia da Costa tinha que ter 4 andares de frente para o mar, segunda quadra 6 andares e a partir da terceira quadra 8 andares. Não se falava em 10 andares. Meu pai brigou, rapaz, a vida inteira por Uhum. essa lei e depois ele perdeu, acabou tendo que engolir esse sapo. Então eu vejo hoje, você olha a praia, 3 horas da tarde não tem sol, né? Então É. as pessoas não olham a vida pensando no amanhã, né? Porque hoje para você tá ótimo, faturamento e seus netos, como é que vão viver? Eu tenho uma preocupação dessa, porque realmente, como o Bruno mora fora lá, né, há 25 anos, a gente vê o contrário que acontece lá, né? Você tem as grandes metrópoles, mas tem também as cidades menores que você, por exemplo, onde ele mora é proibido ter comércio. O único comércio proibido, que não é comércio, é uma instituição governamental, é o Correio, né? As cidades menores, você vai, você quer fazer alguma coisa, você tem o downtown, que você tem um Você vai comércio lá na Downtown pequenininho. fazer. Se você quiser comprar um material de construção, fazer uma compra maior, você tem que pegar seu carro, pegar as rodovias e ir. Aqui não, você vê cidades, por exemplo, como Itaipava, Itaoca, feias, destruídas, destrói a natureza, né? Você vê Vitória, por exemplo, Pra gente que já conhecia aquilo lá, né? Vitória, outro dia eu estava vendo a foto de Vitória de cima, assim, mostrando o canal de Camburi, né? Com aquela água azulzinha. Porra, não tem essa água azulzinha. Isso É não existe verdade, é mais. verdade. Eu falo com minha filha, de vez em quando levo lá meus netinhos lá para dar um mergulho ali na curva da Jurema, um pouquinho na Guarderia. Eu falo, ó, não cai aí. Essa água não serve, não presta, isso vai trazer doença. Então, quer dizer, é preciso deixar um pouco de lado o fator grana, né? E a qualidade de vida, porque se você não tiver qualidade de vida, não tiver saúde, que é a consequência da qualidade de vida, você vai aproveitar o quê? Então as pessoas falam, nossa, Vitória está linda, né? Eu falo, mas ela Depende. já foi bela, hoje ela está linda, e amanhã ela vai ficar feia. Por quê? Porque nós estamos perdendo qualidade de Eu vida. entendo plenamente o que você fala, Isso me entristece muito, porque eu entendeu? já tomei banho de mar no antigo Rio da Costa, que é hoje o Canal da Costa. Eu já tomei banho ali. A maré cheia, eu lembro que a gente, na minha época de trampolim, que eu era rato de trampolim, e vinha da Glória andando pelas Tinha ruas de trampolim em dentro Vitória ali. também. A minha mãe pulava daquele trampolim da Praia do Canto. A minha mãe foi fera lá, porque a minha mãe morava ali na antiga Praia Comprida, Hum. né, que era a Praia do Barracão, né? Praia E, comprida. Tem, é, tem gente que não sabe disso, nem Praia do é, Barracão. é, Você vê, a Praia do Barracão virou um prédio, cara. é verdade. Destruir praia. Outra coisa, falando particularmente de Vitória, Vitória é como no mundo tem poucas capitais que está numa ilha. Verdade. Vitória, né, não precisa de, sinceramente, na minha opinião, de Vale do Rio Doce, não precisa de Arceló. Vitória poderia ganhar rios de dinheiro só com turismo. Só com a beleza. Que ela é Comete linda, hein? pô, umas falhas sérias, por exemplo, Vitória hoje, o contorno de Vitória, passar pelo canal de Vitória, aquilo ali é um circuito que em qualquer lugar do mundo É seria lindo demais. explorado e ia dar uma grana, que a grana do turismo é limpa, Além de toda aquela estrutura não que a gente traz tem nas poluição. carreiras, com bons Pô, restaurantes. não, pô, mas hoje, por exemplo, você não pode pegar um barco, pegar uma lancha bacana para fazer, que você não passa embaixo das pontes, porque fizeram as pontes baixas. Exatamente. Pô de Camburi, por exemplo, Entendeu? não Então, passa. quer dizer, é um foco no dinheiro, mas não é um foco na qualidade de vida. No meu segmento, por exemplo, de lixo, né? Eu não sei se você sabe, existe uma estimativa mundial de geração de lixo comercial e doméstico de 1 quilo habitante dia. Então, Vitória hoje, por exemplo, está perto de 500 mil habitantes, eu acho que Vila Velha também, Cariacica também, Serra também. Então, são 500 toneladas de lixo produzido diariamente. E dessas 500 toneladas, mais de 90% do lixo doméstico e comercial são recicláveis. São recicláveis, ou seja, não é para ir para aterro sanitário, não é para isso, para lixão, é para ser reintegrado na cadeia produtiva. Você sabe qual é o percentual hoje de Vitória, que é a capital do Espírito Santo? 3%. 3% do que é produzido. É como se você pegasse um boi e pegasse 3% dele e aproveitava. E o resto você joga no lixo.
pegar uma galinha, 3% dela você aproveita, o resto você joga no lixo. No caso do boi, diz que até só não se come o berro do boi, né? Porque o resto tudo se come. Eu dou uma dica muito importante. Por exemplo, eu já criei esse hábito. Eu vou ao supermercado, eu não compro nada na sacolinha. Eu pego É uma boa tudo, prática. eu pego, por exemplo, vou comprar limão, vou comprar banana, eu boto tudo ali sem pegar Uhum. naquele plástico. Você bota dentro daquele plástico, depois chega no caixa, eles botam dentro da sacola. E quando chega lá no caixa, eu peço uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão eu reaproveito de várias maneiras. Tenho muito papelão em casa. Eu não levo sacola de lixo para casa. Eu levo uma caixa de papelão e os supermercados já são especializados. O supermercado que eu compro, por exemplo, eles têm uma estrutura só de caixa de papelão, das pessoas que levam caixa de papelão. Nem todos levam por questão ambiental. Levam para poder, dentro do carro, não ficar correndo as coisas para lá e para cá. Mas eu não. Eu levo minha compra inteira, só vai plástico, por exemplo. Compro um café, um negócio desse, vai um plástico às vezes. Mas eu evito isso mesmo porque eu também não compro essas coisas industrializadas, né? Sou mais eu falo assim, natureba. você tem uma regrinha, né? Primeiro, uma coisa muito importante, eu falo, se alguém tivesse a máscara, se Deus do céu pudesse transformar o nosso lixo nominal, lembra do cheque? Cheque é o portador de cheque Sim, nominal? Porque hoje, quando você pega uma latinha e joga ela no lixo, se ela fosse com seu nome, você seria identificado como ter sim, destinado aquela lata de forma errada. E também parar de algumas ações que às vezes alguns políticos querem fazer, por exemplo, proibir sacolinha de plástico. Veja bem, a sacola de plástico, se destinada para o local certo, ela é reciclável. lógico, ela Ela vai vai para o virar mesmo outro lugar. produto. Mas eles querem fazer uma teoria que, na verdade, o que eles têm que fazer? Criar Consumismo, né? uma regra bem forte para que seja praticada a coleta seletiva com todos, com tudo aquilo que você faz. É claro que você tem uma compra responsável, por exemplo, vou comprar um copo com requeijão. Se eu comprar de vidro, aquilo vai ser um copo, vai ser reutilizado. Essa questão também você está falando de deixar a sacolinha para trás. Eu não sei se você reparou na farmácia. A farmácia você vai no balcão, compra o remédio, o cara pega o remédio, bota dentro da sacola de plástico, Por de quê? papel. Você vai no caixa, ele pega, bota dentro da sacola plástica e se entrega. Aí sabe o que que eu faço? Eu tiro a sacola, deixo fazer isso, tiro a sacola plástica, devolvo, tiro a sacola de papel, devolvo, pego o remédio, abro, devolvo a caixa de papelão e saio só com a cartela do remédio. Então você vê para que isso, né? Só que as pessoas não estão percebendo que isso gera doença, isso detona o meio ambiente, E tá indo porque boa tudo pro parte oceano, não, né, cara? pô, não, vai boa parte do oceano. E falando em Pô, oceano, a gente que fica do lado de fora, fica lá pescando lá fora, é uma terra sem lei lá fora. é verdade. Sem lei, não tem, você não vê uma rádio patrulha, né? Ou um barco patrulha, Não, um não tem. barco da Marinha Não tem. passando, fiscalizando se um barco está jogando óleo, se não está. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele precisa, né, fortalecer Eu transito um pouco as, nessa as área coisas, as também. coisas essenciais da vida da Eu gente, né? transito um pouco nessa área de estar lá fora de lancha. Rapaz, às vezes eu vejo coisas absurdas. E eu vejo que vem também muito de navio. Se você pegar um. Para ali, vamos pegar aquilo ali. Aí você puxa, vai ver uma embalagem É. internacional, né? Não, Mas não é isso deveria, brasileiro. porque o que que acontece? A gente se preocupa com o meio ambiente, todos nós nos preocupamos com o meio ambiente. Só que o lixo é algo que, destinado de forma errada, ele detona o meio ambiente e é a sua primeira atitude. Por exemplo, eu vim com a minha motocicleta aqui participar do seu podcast. Eu vim gerando poluição com a moto, Sim. entendeu? Mas tem coisas que você pode evitar, que Mas é se o eu viesse lixo. de carro, tava Que é o gerando lixo. Então, por mais. exemplo, você pega, eu estava vendo ali o TAG, o projeto do TAG, né? Quando eu olho assim, né, porque eu trabalho com isso, eu imagino quanto lixo vai ser produzido ali. Aí fico perguntando, será que vai ter uma estrutura para receber todo esse lixo ou vai simplesmente juntar tudo e vai lá do lado de fora e amontoa aquilo tudo lá fora e a prefeitura vem e pega? Então, assim, o Brasil tem um defeito muito grave que não é só com a questão do lixo, é com botar as legislações para funcionar, Verdade. né? Quem anda de moto vê o que que acontece na rua aí todo santo dia, cara. É impressionante o que que esses meninos que trabalham aí, que eu não gosto assim de falar, criticar muito, que estão ali tentando trabalhar,
mas é um descumprimento de lei Pô, enorme, eu também vi, eu vim enorme, também pra cá de moto. entendeu? Agora mesmo eu vi um cara, do jeito que o cara veio no Não, trânsito, cara, eu fiquei pensando, é, tá procurando quebrar o é chifre, né, garoto? brincadeira. Eu, por exemplo, eu não reclamo nada, porque senão eu vou reclamar todo dia, É toda hora eu verdade. vou ter que xingar o cara, essas coisas, eu passo, desvio e vou para lá. Então, assim, eu acho que o lixo tem que ser olhado com mais atenção, mas não existe, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, o problema do Brasil é a cultura, não tem cultura. Eu falo, é a cultura? Ele não destina o lixo porque ele não tem cultura? Ah, mas como não? Pega ele e manda ele para o Japão para ver se ele vai fazer as mesmas Não práticas que para lá. faz, Não não faz. faz. O cara vai para os Estados Mas Unidos, não não faz por faz. quê? Porque ele vai ser penalizado, Exatamente. né? Outra coisa, guimba de cigarro. Pô, esses pobres jogam fora a guimba de cigarro. Não, meu filho, a guimba de cigarro voa de Fusca, e voa de BMW, e voa de Audi. Exatamente. É impressionante como as pessoas acham que a guimba do cigarro, que eu falo assim, pô, você não cuida do seu xixi, você não cuida do número 2, mas a guimba de cigarro você acha que ela pode voar pela janela. Então, é muito descumprimento e não se vai fazer uma destinação correta de lixo sem uma legislação forte. Particularmente em termos de condomínio, um condomínio tem que ter na regra dele, ou no regimento interno, a obrigatoriedade Mas da se, por prática da exemplo, o coleta trânsito, seletiva. na velocidade, por exemplo, do trânsito, se um cara passa em alta velocidade e aí o poder público vai lá e instala radar para diminuir a velocidade, os caras passam a sentar o pau e falar mal. Eu estava em San Diego É, mas agora há pouco fala tempo. mal de multa que tomou É, eu merecidamente. estava há pouco tempo, há um tempo atrás, eu estava em San Diego, e aí fiquei andando de skate na calçada. Eu estava com um amigo, ele se juntou uns amigos para tomar uma birita, eu não bebo. Peguei o skate e fui rodar no centro de San Diego. Aí tô, pá. Rapaz, sinal fechou. Tinha uma rapaziada junto na minha frente. Os caras atravessaram quando o sinal estava aberto e um ficou para trás, mexendo no celular. Quando o sinal estava naquela de. Ele atravessou correndo. Rapaz, ele quase causou um acidente. Ele chegou na outra pista, entrou em um carro da polícia aqui. Pô, entrou outro aqui, já pegaram Estados ele. Unidos, a polícia brota do nada. Brota do nada. Já pegou o cara, encostou ele na parede, algemou o cara, e aí começou a conversar com ele. Ele se identificou, tiraram a algema, viraram ele de frente. Os caras já deram uma multa para ele. Veio uma pessoa de assistência social, chegou em outro carro da polícia, deu-lhe uma dura. Ele era australiano, estava sem o passaporte. Fizeram ele buscar o passaporte lá, os amigos foram buscar, trouxeram e ele foi multado. Né? E é assim que as pessoas se educam, senão, meu irmão. Rapaz, a família, né? A entidade família tem a legislação. Cada família tem uma legislação interna. Você não consegue criar filho só com amor. Não, Né? Logicamente, o amor e o respeito é um alicerce fantástico. Mas lá em casa, por exemplo, eu nunca bati em filho, nunca gritei com filho, mas ele tirava nota baixa, eu falava, ó, não tem McDonald's. Brigava dois, ó, senta no quarto, vai falar, para poder consertar. Agora, é uma ilusão achar que nós vamos consertar um país desse tamanho, né? Principalmente com relação ao lixo e outras coisas Uma mais, população só que a gente passando tem. a mãozinha na cabeça, porque acontece isso que você falou, né, Bola? Você tá lá uma placa de idoso, você para o carro, você não é o idoso, toma uma multa, fala que é indústria de multa. Não, não é indústria de multa, é indústria de infração, Cara, ontem entendeu? aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Eu estava indo para casa, saí da rádio, estava na rádio e fui para casa. Parei para pagar o IPVA da minha moto numa casa lotérica. Uhum. Aí quando eu cheguei, a mulher que estava no quiosque do lado já mandou para mim: ó, aqui não pode parar não que vai entrar um carro grande aqui. Eu falei: não, querida, isso aqui é estacionamento. Eu vou parar. Ela: não, mas... E ele já com um monte de mesa, tomando conta da calçada. Ali em Itaparica. Entrei, fui na casa lotérica, paguei. Quando eu cheguei, o carro já estava lá. O cara estava dizendo que o dono da moto era um pá, era um pei, era um pou. Você te elogiou pra caramba. Aí eu, com essa cara de policial, né? Parei assim e falei. Aí eu olhei, aí ele entrou no carro. Ele não queria dar ré no carro para eu sair com a moto. E eu fiquei até ele, aí mandei uma conversa fiada. Vou ter que chamar a polícia.
Aí ele foi, tirou o carro e aí eu saí e fui embora. Quer dizer, eu tive que. Você tem que bater de frente para exercer o seu direito, porque senão o neguinho atropela. Isso é uma questão de formação também, eu acho que é uma questão Eu acho mais que de isso família, precisa, né? se o Brasil fizesse isso, seria assim uma coisa muito boa, porque isso precisa, né? Organização, disciplina, precisa de uma empresa, na família e precisa também para um país. Eu acho que a gente está muito atrasado nesse sentido, né? E não é nem uma questão de partido político, nem nada disso, não, porque isso vem desde que a gente era criancinha, velho. Com certeza. Só vem Desde que era piorando. criancinha, Só vem exatamente, piorando. né? Senhoras e senhores, chegamos ao final. Só tem uma última pergunta, que é aquela que vocês até gostam, né? Que eu faço. Mas aproveite, se inscreva aí no canal Bola Vila Flor no Instagram e no YouTube. Compartilhe, bate lá o sininho, pererê, pororoca. Aproveita que está na época da festa da Penha, bate o sininho. E, Vitinho, a pergunta final é o seguinte: como é que está o coração? Como é que é a sua vida amorosa? Você que é um cara casado, tem filhos, netos. Como é que está o coração? Porque o amor, eu acho que é parte fundamental para quem produz na vida. E quando chega em casa, ou quando não vai para casa, ou vai para algum lugar, como é que está a sua vida? Como é que está o amor? Rapaz, minha vida está um espetáculo nesse sentido, né? Aliás, na maioria dos sentidos, né? Porque a gente não tem nada 100%, né? Eu te falei que eu ganhei alguns campeonatos na vida, mas o maior campeonato que eu ganhei foi quando eu encontrei a minha esposa hoje, Que né? Eu legal. comecei a namorar aos 13 anos de idade, namorei 13 anos, casei aos 22 e estamos com 45 anos de casado, 3 filhos, 5 netos. Então, assim, é um negócio que emociona a gente, né? Porra, que Mas eu legal. sou muito, muito agradecido à minha costela lá. Outro dia, por Como é o nome exemplo, dela? é a Marta. Marta. É. Então a gente está junto desde os 13 anos. Então a gente tem uma vida muito tranquila e já passamos por muitas coisas nessa vida. E ela estava ali com a E mãozinha ela dada. estava ali. Outro dia eu vi uma reportagem muito interessante, entrevistando um milionário americano, daqueles milionários mesmo, né? E perguntaram para ele qual é a razão do sucesso dele, né? Qual é a coisa mais importante que ele fez que levou ele ao sucesso. Ele falou: rapaz, é minha mulher. Eu dei sorte de encontrar minha mulher lá quando eu era pobre, né? Então isso eu acho que é muito importante. Eu sou muito feliz. Eu acho que as pessoas têm que lutar mais por isso aí, porque isso não tem preço, não tem troféu que pague. Não, E isso é a estou muito base, né? agradecido à A minha base, é esposa. família. E você tem Bruno e mais duas meninas, né? Eu tenho o Bruno, a Bianca e a Luísa. Né? O Bruno está nos Estados Unidos, né? Eu falo que ele é a evolução da espécie. Ele está Saiu, nos Estados Unidos lá como base, né? ele Mas ele saiu vive daqui o aos resto do mundo. 22 anos, né? Ele se formou em administração na UVV e foi trabalhar no projeto Grael. Ele trabalhou na UVV, inclusive, Eu como sei que ele trabalhou, estagiário. eu lembro. E conheceu uns americanos aqui que queriam conhecer a costa, queriam Ele pescar. foi pro projeto Grael, né? É, ele Durante um trabalhou no tempo ficou projeto Grael. lá em Niterói, né? Aí o iate indicou ele, que ele já falava inglês, falava fluentemente inglês, e ele passou aí uns 10 dias com os gringos pescando, chegou em casa cheio de dólar e falou para mim: pai, ó, os gringos me chamaram para E hoje ele é seguir, comandante lá. seguir viagem pra ele. Hoje ele é capitão Capitão. de pesca, de barco de Comandante não, pesca comandante de oceânica. avião. É capitão. É capitão, é o capitão Bruno Larica. E já hoje tem seu fundo de negócio, Não, ele é tá fera. feliz, eu tô mais feliz Já ainda, estive com ele porque lá fora, é bom mesmo. essa época, isso é uma coisa importante de falar também, que essa época que ele partiu para lá, para o trabalho dele, para a vida dele, para os desafios dele, era onde eu estava no pior momento empresarial da minha vida. Então você imagina, eu sempre fui sozinho na minha luta, né, depois que eu trabalhei com o papai, um filho com 22 anos, formado em administração, eu tive força para segurar e falar: não, eu não preciso de você aqui, né? E até foi um negócio até engraçado. Depois que ele já estava lá uns 2 anos, 3 anos, ele me ligava de vez em quando. E como é que tá aí, pai? Eu falei: não, aqui tá tudo bem, tudo 10, né? Aí uma vez eu tomei um esporro, né? Que ele falou: porra, você não tem problema não, velho? Tem 2 anos que eu te ligo e tá sempre tudo maravilhoso. A minha preocupação era não interferir na vida Sim, dele, sim, né? não deixar preocupação com Não. ele. Bruno começou a pescar comigo com 2 anos de idade, lá na aldeia, lá, pescava lá de varinha, e virou uma paixão dele. Então ele hoje ele não troca a profissão dele de pescador, vamos dizer assim, de pesca esportiva, se alguém fizer uma proposta para ele tomar conta de um iate, alguma coisa, Qualidade de vida, pagando né, 3 vezes velho? mais, Ele não 4 é vezes mais, ele não bobo. vai. Ele não é bobo, qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, a minha vida familiar é um espetáculo, velho.
Senhoras e senhores, terminamos este bolado podcast maravilhoso. Vitinho é meu amigo, né? E a gente se encontra na praia. Eu falei, Vitinho, eu vou te levar para você contar a sua história do motociclismo, do automobilismo, da pesca e também do seu lado empresarial. E concretizamos. Foi uma conversa fácil. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas nosso horário já venceu. A diretora está ali dizendo, 52, 60. E a gente sempre acaba com 50. O seu foi 10 minutos a mais pela história bacana, linda, a eloquência com que você falou, porque quando a gente fala verdades, a eloquência tá na ponta da língua. Verdade é a base de tudo. É a melhor coisa que tem. A mentira estraga. Nos siga, compartilhe e aproveite, porque essa história do Vitor, ela é verdadeiramente inspiradora. E não terminou, hein? Graças a Deus. Não terminou, tem mais, porque a gente continua. Muito obrigado, fique na paz, a gente se vê na sequência.